Olá pessoal, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa das visões mais, impressionantes da Bíblia toda, a visão do templo restaurado de Ezequiel. O nosso papo aqui é justamente descomplicar essa passagem, sabe? Para que a gente possa transformá-la numa lição bem clara e poderosa lá na nossa escola dominical. Bom, para a gente sentir o impacto dessa visão, a gente precisa primeiro voltar um pouquinho no tempo. Pensa só, o povo de Israel está lá exilado na Babilônia. Já faz 14 anos que eles viram Jerusalém e o templo, o lugar que eles tanto amavam, serem completamente destruídos, virarem escombros. O sentimento geral é de abandono total. A pergunta que não quer calar era: onde é que Deus estava no meio disso tudo? E olha, essa pergunta não era uma questão filosófica, não. Era o puro suco de uma crise espiritual profunda. Poxa, sem o templo, como que eles iam adorar? Será que a aliança com Deus tinha acabado de vez? A visão que Ezequiel vai receber é justamente a resposta de Deus para essa angústia que estava consumindo o povo. Então, vamos lá. Para começar, vamos mergulhar um pouco mais fundo nesse cenário de desespero. Porque é exatamente nesse contexto de crise total que a visão de Ezequiel aparece, sabe? Como um verdadeiro farol de esperança. Olha só essa linha do tempo. Ela ajuda a gente a entender que essa visão não surgiu do nada, né? Repara nas datas. A gente tem o início do domínio da Babilônia lá em 605 a.C., depois a primeira deportação, quando o próprio Ezequiel foi levado, em 597, e aí o golpe final, a destruição total de Jerusalém e do templo em 586. Foram décadas de puro trauma. Então, quando a visão chega em 573, a memória da destruição ainda era uma ferida, bem aberta. Certo. E como é que Deus responde a essa crise toda? Com uma visão. E que visão! Nos capítulos 40 a 42, o que ele mostra não é só uma planta arquitetônica, sabe? É um símbolo poderoso de esperança. E, mais do que isso, uma aula sobre a santidade dele. Vamos dar uma olhada nos detalhes. Pois bem, o guia de Ezequiel nessa visão é uma figura celestial, que tem na mão uma cana de medir. E ele mede tudo. Cada detalhe, cada muro, cada portão, tudo é medido com uma precisão absurda. A mensagem aqui é fortíssima. No plano de Deus, não existe acaso, não existe improviso. E essa ordem divina era um contraste, gritante com o caos da desobediência humana que tinha levado a toda aquela destruição. E esse quadro aqui, olha, resume a ideia de um jeito perfeito. De um lado, a gente tem a ordem divina, a perfeição, a santidade. Do outro, o caos humano, a desordem, o pecado. A lição para o povo exilado era muito clara. A verdadeira restauração só começaria quando eles alinhassem a vida deles com os padrões de Deus, e não com os erros do passado. Mas o templo era muito mais do que só estrutura, viu? A decoração dele tinha um significado muito profundo. Os querubins e as palmeiras desenhados nas paredes não estavam ali de enfeite. Eles apontavam para o grande objetivo de tudo aquilo: a comunhão finalmente restaurada entre um Deus que é santo e um povo que pode de novo florescer na presença dele. E tem outro detalhe fundamental aqui. A visão mostra um muro enorme separando toda a área do templo do resto do mundo. E também mostra regras bem rígidas para os sacerdotes. A mensagem era cristalina. Foi a mistura do que é santo com o que é profano que causou a ruína lá atrás. A verdadeira santidade, gente, exige distinção, exige separação. E agora, pessoal, agora a gente chega no coração, no ponto alto de toda a visão, lá no capítulo 43. É aqui que toda aquela estrutura incrível ganha vida, ganha propósito. Tenta imaginar a cena. Ezequiel viu cada detalhe, cada medida, tudo perfeito, uma estrutura magnífica, sem dúvida. Mas, assim como um corpo sem vida, um templo, por mais perfeito que seja, continua sendo só um prédio vazio, sem a presença de Deus. E este é o momento que muda tudo. A mesma glória de Deus, aquela presença visível, poderosa, que o próprio Ezequiel tinha visto indo embora do templo antigo, agora ela volta. E volta com um esplendor que enche tudo. A mensagem era: Deus não abandonou seu povo. A verdadeira restauração nunca foi sobre reconstruir paredes, mas sobre ter a presença dele de volta. E a volta da glória de Deus, claro, traz consequências imediatas. Primeiro de tudo, um chamado para a reverência, para o respeito total. Segundo, o foco se vira todo para o altar. E por que o altar? Porque para um Deus santo habitar no meio de um povo pecador, é preciso um caminho para o perdão, para a expiação. E isso, para nós hoje, já cria uma ponte direta e poderosa para o quê? Para o sacrifício de Cristo na cruz.
Muito bem, com a glória de volta no lugar, a visão de Ezequiel se expande. A presença de Deus não ia ficar presa dentro do templo de jeito nenhum, ela precisava transbordar, transformar a sociedade inteira, e é isso que a gente vê nos capítulos 45 e 46. E a visão mostra uma ordem muito clara para essa restauração acontecer. O primeiro passo qual é? Justiça social. Deus ordena o fim da opressão, pesos justos, honestidade. Só depois que essa base de uma vida correta estabelecida é que o culto e as festas são restauradas. A lição aqui é de uma profundidade imensa. A adoração que agrada a Deus nasce de uma vida justa. Olha, esse é um ponto que os profetas sempre bateram na tecla, e a visão de Ezequiel vem para reforçar isso com tudo. A nossa fé tem que ter impacto na vida real, na vida pública, nos negócios, no jeito que a gente trata as pessoas. Uma adoração que não gera justiça é, na prática, vazia aos olhos de Deus. Ok, tudo isso é incrível, é fascinante. Mas a pergunta que fica é: como é que a gente traz essa visão lá do passado para a nossa realidade de hoje? Vamos ver agora como os princípios do Templo de Ezequiel se conectam diretamente com a nossa fé. E é aqui que a gente fecha o quebra-cabeça. O templo físico da visão de Ezequiel, hoje, encontra seu cumprimento em nós, os crentes, que somos o templo do Espírito Santo. O altar dos sacrifícios aponta diretamente para a cruz de Cristo, o sacrifício final. E aquela separação entre o santo e o profano? Bom, esse é o nosso chamado, para viver uma vida diferente, uma vida que reflete o caráter de Deus no mundo. No fim das contas, a visão de Ezequiel não era só sobre um prédio, mas sobre um povo. E ela nos deixa com um desafio muito pessoal. Se nós somos o templo de Deus hoje, a pergunta final é: de que forma a presença dele está moldando a arquitetura da nossa vida? Como é que ela organiza as nossas prioridades, os nossos relacionamentos, o nosso impacto no mundo? Essa é a reflexão que essa visão incrível nos convida a fazer.